Muito bem, nono ano, bom dia, vamos trabalhar aí, continuando nossos estudos de polígono regular, tá? Inscrito, no caso, em um quadrado. Primeiro, pessoal, por que esse polígono é inscrito? Porque os vértices da figura que está dentro da circunferência, no caso do quadrado, ó, os pontos A, B, C e D, eles estão, ó, tá vendo? Eles tocam a circunferência. Então, quando acontecer isso, a figura é inscrita. O que eu quero passar aqui para vocês? Quais são os elementos que nós temos em relação ao quadrado escrito em uma circunferência? Ó, tá vendo esse L aqui? Nós temos os lados do quadrado, certo? Nós temos esse A aqui, que é a apótema. O que é uma apótema em relação ao quadrado? É a distância do centro da circunferência ao meio do quadrado aqui, ó, tá? Essa distância é dita apótema e temos esses R's aqui, ó, que são os raios, tá? Então, os elementos em relação ao quadrado inscrito em uma circunferência são os lados, a apótema e o raio. Tudo bem? Com isso aí, nono ano, vamos elaborar aqui a nossa primeira formulinha, tá bom? Que é bem tranquila. Qual é a nossa primeira formulinha? Eu escrevi para vocês aqui, ó. A diagonal de um quadrado, ela tem essa fórmula aqui, ó. D é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Mas o que significa esse L? Esse D aqui é a diagonal. Diagonal, que é essa linha que vai aqui, ó, do ponto A até o ponto C, essa linha toda aqui é chamada diagonal, tá? No caso, nossa figura é um quadrado, essa diagonal aqui, que é esse D aqui, ó, é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Usando o teorema de Pitágoras, se chega nessa fórmula. O que importa que você tem que ter em mente é o seguinte: a diagonal de um quadrado é L vezes a raiz quadrada de 2. Agora você vem comigo, ó. A diagonal é 2 vezes maior que o raio, por isso que tem essa fórmula aqui, ó. D é igual a 2 vezes o R. O raio é essa distância que vai do centro do quadrado à borda da circunferência, no caso no ponto C. Isso daqui é o raio, certo? Essa fórmula está dizendo que a diagonal é 2 vezes o raio. O que vocês têm que entender? Diagonal é essa linha toda aqui. Metade dessa linha aqui é o raio. E a outra metade aqui para cima é o outro raio. Então, raio mais raio, R mais R dá 2R. Ah, legal. Por isso que se tem aqui, ó. Diagonal é 2 vezes o R. O que é diagonal? Essa linha que vai de A até C é 2 vezes o R, ó, porque vai ser R mais R. Tudo bem? Então, nós chegamos nessa fórmula. Nono ano, presta atenção que é importantíssimo para você. Dessa fórmula aqui, ó, D é igual a 2R, eu vou isolar o R. Vou deixar o R sozinho aqui, ó. R vai ser igual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando R, eu vou passar multiplicando D. Então, fica D sobre 2. Então, R é igual. Quem que é o D, nono ano? O D está aqui em cima, ó. A diagonal é L raiz de 2. Então, eu vou trocar. Ao invés de eu colocar D na frente do R, eu vou colocar o resultado do D, que é L raiz de 2 dividido por 2, que é esse 2 que estava multiplicando o R, ó. Ah, legal. Essa fórmula aqui é para calcular o raio em função do lado da circunferência. Quando você quiser calcular esse raio aqui, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, que é L vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito tranquilo. Agora a próxima formulinha que eu passei aqui para vocês é essa aqui, ó. Prestem atenção. O lado do quadrado é 2 vezes a apótema. Então, vem comigo, ó. O lado do quadrado, que é esse L que está aqui, ó, pessoal, é 2 vezes a apótema. Como assim, professor? Meus queridos, a apótema é essa distância aqui, ó. Vou fechar o dedo, ó. Essa distância aqui. Se você projetar essa distância aqui, queridão, ó, meus queridos, se eu fizesse uma linha quadrada aqui, você não concorda comigo? Que seria metade do L, já que de A até B seria L, então a apótema vai ser metade, quer dizer que eu vou chegar exatamente nessa fórmula aqui, ó. O lado do quadrado
o lado do quadrado, aqui o lado do quadrado é igual a 2 vezes a apótema. Aqui eu vou isolar a apótema, nono ano, então eu coloquei o A sozinho. Mantive o L, peguei esse 2 que está multiplicando a apótema, passei dividindo. Daqui sai essa fórmula, a apótema é igual ao lado do quadrado dividido por 2, que é exatamente o que nós vimos na figura. Esse Azinho aqui, ó, é metade do L, o L é essa distância toda aqui, ó. O Azinho é metade dessa distância aqui, ó, tá vendo? Ó, o Azinho, ó, é metade aqui, ó, tá? São deduções lógicas, tá? Então, sendo A, L sobre 2, aqui é o seguinte, eu fiz vários cálculos aqui, mas eu só quero que vocês prestem atenção numa coisa. Relação entre o raio e a apótema. Eu vou relacionar o raio com essa apótema. Como que eu vou fazer isso, meus queridos? Fazendo essas contas aqui, ó, L vai ser igual a L raiz quadrada de 2 sobre 2. Pessoal, L é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o que nós acabamos de ver aqui embaixo. Você não falou para mim que o R é L raiz quadrada de 2 sobre 2? Eu peguei isso e coloquei aqui em cima, ó, tá? Eu escrevi, ó, R é igual a L raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui eu vou multiplicar em cruz, pessoal, para me achar o lado do quadrado. Fazendo toda essa conta que está aqui, que não é tão importante, eu cheguei no seguinte. Esse lado aqui do quadrado, que vai de A até B, ele vai ter essa formulinha aqui, ó. L é igual a R vezes a raiz quadrada de 2. Eu multipliquei em cruz aqui, ó. Eu achei essa fórmula. Tudo bem? Então, quando o exercício pedir para nós o lado do quadrado, podemos utilizar essa equação aqui, ó. L igual a R raiz quadrada de 2, tá? Outra coisa, nono ano, eu vou agora colocar a apótema em função desse raio. Então, eu vou colocar A é igual. Porque você acabou de falar para mim aqui embaixo, ó, que a apótema é o lado dividido por 2. É o que nós vamos fazer aqui, ó. A apótema é igual ao lado. Quem é o lado que você acabou de me falar? L raiz quadrada de 2, ó. L raiz quadrada de 2. Por que está dividido por 2? Porque aqui embaixo está escrito que a apótema é L dividido por 2. Então, o L é R raiz quadrada de 2 sobre 2. Ah, legal! Então, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui, ó. O lado em função do raio. Pessoal, o L em função do raio do quadrado. Vamos utilizar aqui a apótema em função do raio. Vamos utilizar também... É isso, essas fórmulas, tá? O L em função do raio e a apótema em função do raio, tá? E o raio em função do lado, que é essa fórmula aqui, ó. Essas 3 fórmulas em verde aqui, ó. O lado em função do raio, a apótema em função do raio e o raio em função do lado, nós vamos utilizar bastante em figuras como essa daqui, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou resolver a primeira questão. Não precisa vocês saberem tudo isso, mas essas fórmulas que estão em verde, essas 3 fórmulas aqui, ó. Essas 3 fórmulas aqui, vocês têm que saber, tá bom? Que vai cair na nossa próxima prova. E é bem fácil, fazendo exercício vocês vão acabar entendendo isso. Até mais.